Último episódio desse especial na boa, vivendo a COP30, afinal, hoje também encerra esse evento tão potente. Foi intenso, desafiador, complexo, mas acima de tudo, esperançoso. Não sei se foi porque eu vivi todos esses últimos dias a bordo de um navio chamado Banzeiro da Esperança, mas definitivamente vivenciar um encontro dessa magnitude e encontrar tantas pessoas dos mais diversos perfis e que ao mesmo tempo têm tanto em comum com todos ali presentes, é de se esperançar. Lembrando que nesse episódio ainda não dá para falar de tudo que aconteceu ou ficou decidido. Para isso eu acho que precisaria de mais uma temporada para esmiuçar tudo que eu presenciei. Aliás, este especial é sobre isso, a minha percepção e vivências. Então vem comigo nesse último episódio, onde, diferentemente dos outros, eu vou falar um pouco mais da minha experiência agora como painelista e moderadora no evento. Durante a travessia no Banzeiro da Esperança, de Manaus para Belém, já foi acontecendo diversas rodas de conversa e discussões em torno da sustentabilidade. Como a maioria ali presente se tratava de povos indígenas e ribeirinhos, eu fui convidada para falar sobre o meu papel de aliada dessas pessoas e da pauta sustentabilidade. Junto com André Palhano, fundador da Virada Sustentável, conversamos sobre essa comunicação que não só apresenta, mas conecta universos tão diferentes e que leva informações e visões das pessoas diretamente envolvidas, quebrando estereótipos e preconceitos. E para que isso aconteça, é fundamental exercer algo muito simples e ao mesmo tempo tão difícil de se ver ultimamente: a escuta. Se tem uma mensagem que se repetiu inúmeras vezes durante essa COP, em todos os painéis que eu assisti, foi essa necessidade latente e urgente por escuta. Do fazer junto, fazer com as pessoas e não para as pessoas. Já em Belém, participei de outros painéis que, apesar de temas diversos, também reforçaram a importância da escuta. Na mediação sobre cultura que move clima, Úrsula Vidal, a secretária de Cultura do Estado do Pará, deu um exemplo que ilustra bem o quanto muitas vezes estamos desconectados com a realidade. Numa pesquisa feita sobre o perfil das pessoas que consomem cultura na capital paraense, o público 60+ não foi incluído por não terem representantes suficientes e chegarem à falsa conclusão de que se trata de indivíduos que não se interessam ou consomem cultura. Só faltou contar para os executores dessa pesquisa que estamos falando de um público com hábitos apenas diferentes dos 60+ de São Paulo, por exemplo. Que a cultura do Norte é ancestral e acontece dentro dos territórios, das comunidades, em cada esquina. E que essas pessoas não precisam ir até espaços culturais, mas elas sim já são a própria cultura. Em cada saber, tradição ou cerimônias que justamente as pessoas mais velhas não estão deixando morrer e passando de pais para filhos, netos e bisnetos. É preciso escutar essas pessoas antes de transformá-las ou não em dados. Em outro painel, também com a presença da Úrsula e mais a Natália Duarte, diretora executiva da Virada Sustentável, também ficou muito claro o poder da cultura como ferramenta de mobilização e conscientização. E não poderia ser diferente na COP. A gente tem tido uma COP em que as expressões culturais estão no dia a dia, no cotidiano, influenciando e sendo pauta também das negociações. A gente está falando sobre a cultura como um objetivo do desenvolvimento sustentável a ser incluído na revisão da Agenda de 2030. A gente está falando sobre cultura como um elemento estruturante e transversal na pauta climática, assim como é em todas as áreas da sociedade, né? Eu tenho trabalhado com projetos culturais que trabalham na interseccionalidade, na conversa, na troca entre arte, cultura, impacto social, sustentabilidade e ecologia. E nessa COP tem sido muito incrível a gente ver uma grande revolução cultural aqui na cidade. A gente tem visto equipamentos culturais abrindo, a gente tem visto delegações internacionais conversando também no lugar da troca identitária cultural. A gente tem visto a cultura dos territórios, dos povos originários, as muitas exposições e a pauta das conversas desse lugar, nesse momento. Então tem sido uma COP
que eu acredito que vai levar também, vai deixar um legado da narrativa, da troca. Falar dos impactos da cultura na COP30 é realmente afirmar que ela transcende o entretenimento. Assim, falar dos impactos da cultura na COP30 é afirmar o papel estratégico que a cultura ocupa, né? Que é mobilizador de consciência, de inovação, de valorização, de justiça social e participação nas decisões sobre o futuro do planeta. Falando em futuro do planeta, a Cúpula dos Povos, uma mobilização de diversas frentes sociais e ambientais do Brasil, que se reúne desde 2023 para construir uma representação unificada de quem a compõe, apresentou sua declaração final, com mais de 70 mil pessoas envolvidas, e eu tô falando de povos quilombolas, ribeirinhos, indígenas, pescadores, extrativistas, mulheres, jovens afrodescendentes, povos da floresta, do campo, das periferias, dos mares, rios, lagos e mangues. É muita gente. Mas, ao mesmo tempo, uma unidade na diversidade. Dentre as propostas, contestaram o uso do ar, das florestas e das águas como propriedade privada. Reivindicaram por uma maior participação e protagonismo nas tomadas de decisão, já que são eles os mais atingidos e os menos responsáveis por todos os impactos que temos visto e sentido. Fomento à agroecologia, à construção de cidades mais justas, ao fim dos combustíveis fósseis e reparação dos danos. Finalizam com a mensagem de que é tempo de unificar nossas forças e enfrentar o inimigo comum. Essa grande manifestação dos povos sai ainda mais fortalecida dessa COP. Mas eu também gostaria de mencionar uma mensagem muito potente do Paul Watson, um dos maiores ativistas ambientais e um dos fundadores também do Greenpeace. Precisamos de 7% das nossas pessoas engajadas para virar o jogo. Foi assim com o direito das mulheres, com os direitos civis e agora será com os direitos de todas as formas de vida na Terra. E já que o Brasil é o país das redes sociais, muita esperança se deposita na legião de comunicadores que eu vi traduzindo tudo o que está acontecendo de forma didática, inteligente, interessante e engraçada. E para os mais diversos públicos. Ainda não é possível mensurar os impactos da COP30, mas para mim ela já foi muito vitoriosa. E não apenas pelos acordos, debates ou compromissos formais, mas porque fez eclodir em todo o Brasil o tema da sustentabilidade. De repente, essa pauta deixou de ser restrita a especialistas, ativistas ou pessoas diretamente envolvidas. Ela atravessou fronteiras, entrou em conversas de família, apareceu na mídia, no comércio, nas escolas, nas ruas. Quem nunca tinha parado para pensar em sustentabilidade, passou a pensar, nem que fosse por um período curto de tempo. E isso sim, por si só, já representa um enorme avanço. Mas o que realmente marcou para mim, estando lá, foi testemunhar algo que nunca tinha acontecido em nenhuma outra COP. A convivência genuína entre pessoas tão diferentes dividindo o mesmo espaço. A presença viva da sociedade civil. Povos de diferentes etnias, culturas, nacionalidades, crenças religiosas e posições políticas circulando lado a lado, dialogando, aprendendo, compartilhando. Todos juntos por uma causa comum. Proteger o planeta, que é de todos nós. Se isso não é o retrato do sucesso, eu não sei mais o que é. E quem reforça o coro comigo é o meu grande parceiro desse especial, o André Menezes, fundador da Banco. A COP não é uma festa, né? Mas também não precisa ser um enterro, como disse a secretária da Cultura, Úrsula Vidal, que participou de vários painéis conosco. E eu acho que Belém mostrou isso um pouco, né? Como é que a gente pode juntar cultura e as conexões que a cultura traz ao entretenimento paralelo à COP para poder fazer melhores relacionamentos, fechar melhores negócios em prol do clima. Na COP29, a gente tinha basicamente a Blue Zone e a Green Zone como ferramentas, instrumentos de negociação e de conexão. A Green Zone bem vazia, inclusive, né? O grande movimento era na Blue Zone, movimentava a cidade um pouquinho, mas era mais uma discussão temática relacionada ao clima dentro da Blue Zone das negociações. Na COP30 foi bem diferente, né? A Green Zone foi aberta ao público, a gente tinha várias outras zonas, como a Free Zone, montada por jovens numa praça, a Enzone, focada em empreendedorismo, feito pelo Sebrae, a gente tinha a AgriZone, feito pela Embrapa, focada no mercado agro,
a gente tinha mais de 90 casas em Belém, trabalhando uma agenda rica, muitas das vezes mais completa e mais fundo de funil, como a gente gosta de falar, do que as ações que estavam sendo discutidas na Green Zone e Blue Zone. E eu acho que foi muito legal trazer essa riqueza das pessoas, do povo de Belém, né? Foi um marco essa COP não ter acontecido em São Paulo e Rio, que seriam cidades tradicionalmente mais estruturadas para receber um evento de esporte, e o quanto que a gente consegue deixar de legado quando a gente leva para uma cidade que, na verdade, vive e respira no dia a dia o problema do clima, né? Elas estão no coração da Amazônia, que é uma pauta que é muito discutida em todas as COPs. O Brasil não é feito só de Amazônia, né? Ele tem Cerrado, tem Caatinga e Mata Atlântica e vários outros relevos, mas esse destaque foi muito importante para a gente poder entender um pouquinho mais na prática do que a gente está falando e viver sentindo, né? Indo numa ilha de Combu, fazendo uma visita na Amazônia e poder levar vários povos para entender um pouquinho, inclusive, da gastronomia local. Eu gosto muito de uma visão que um documentário que chama Strange Rock traz, que ele fala sobre, entrevistou 8 astronautas que voltar para casa para eles é voltar para o planeta Terra. São as únicas pessoas que têm essa visão. Porque quando a gente mora no interior de Minas, né, voltar para casa é voltar para o interior de Minas. Quando a gente mora em Belo Horizonte, voltar para casa é voltar para Belo Horizonte. Mas quando a gente está no Rio de Janeiro, voltar para casa é voltar para Minas. Quando a gente está na Europa, né, voltar para casa é voltar para o Brasil. Mas quando a gente está fora do planeta, voltar para casa é voltar para o planeta. E é mais fácil a gente, nesse lugar, se entender como um povo único, unido, que precisa resolver os problemas complexos da sociedade, sem a teoria das fronteiras, né? Essa questão de o fato de eu ter nascido ou não num território, eu sou melhor ou pior que o outro, ou por causa da cor da pele, ou por causa do gênero. Esse entendimento de todas as pessoas, entendendo que clima, só é legal e importante a gente estudar o clima, porque são impactos feitos por nós, seres humanos, e pelo motivo da gente viver no planeta, que vai fazer a gente pensar em como a gente sobrevive, porque o planeta ele sempre vai estar aí, né? Se o que vai acontecer seria a sexta extinção em massa, né, da vida no planeta, mas o planeta não vai ser provavelmente eliminado, né? O que seria eliminado seria a nossa raça humana, e pensar o clima com foco nas pessoas é uma necessidade que às vezes é pouco tangibilizada quando a gente olha sobre o ponto de vista da Europa, e muito mais percebida quando você está num país como o Brasil, que tem diversas, né, raças misturadas, e a importância que a gente precisa dar para as pessoas e para temas como desigualdade social, principalmente a parte social do socioambiental. Para mais informações sobre a Banco, visite o perfil @banco com 2 As e um K no final. Obrigada por me acompanhar nesse episódio do Na Boa COP30. Foi um privilégio fazer esse trabalho e finalizá-lo com chave de ouro, ou melhor, com o troféu de ouro do Prêmio MPB de Melhores Podcasts do Brasil na categoria Natureza e Meio Ambiente. O Na Boa é feito com muita persistência, zelo, curadoria, mas acima de tudo amor e convicção de que cada um de nós é um baita agente de transformação. Voltamos com a nossa programação normal, com episódios quinzenais. Ativa aí o sininho para ser avisado sempre que sair um novo episódio. E continuo falando de impacto socioambiental também nas minhas redes sociais. Você me encontra no @SilviaCastroDC. Até breve!